Bom dia. É, eu estava com a intenção de começar a partir agora de maio, desculpa, a gravar diariamente pequenos vídeos para ir falando sobre política. Só que teve uma chuva, eu não sei porquê, no meu inbox esse final de semana, 9, 10 pessoas de uma vez resolveram perguntar quem vai ganhar a eleição, né? Para olhar na bola de cristal e falar e tal. Então eu resolvi que vou começar, já uma segunda-feira, vamos começar hoje. Então eu devo gravar pequenos vídeos toda manhã falando um pouco da política brasileira, tentando sair de uns outros assuntos. Como quem já viu meus vídeos na época de ano eleitoral, me interessa principalmente os aspectos técnicos e menos a coisa da política. Eu não estou aqui para mandar vocês votarem no Lula ou no Flávio. Não é isso. É só realmente tentar acompanhar e tentar explicar o que está acontecendo. Então vamos falar um pouquinho sobre qual que é esse momento no calendário. Bom, a gente está chegando ao final do momento dos balões de ensaio. Os nomes que tinham que ser colocados na mesa para eleição, mais ou menos, quase que todos já foram. Isso se encerra agora no começo de maio, mais ou menos. E quase todo mundo já foi medido. Mais ou menos já sabe qual que é o teto e o piso de quase todos os candidatos à presidência, a governador, a senador. Nos grandes institutos de pesquisa, nas fundações Perseu Abramo, no Quest, nesses lugares já tem pesquisadores em suas gavetas com listas, inclusive, de candidatos mais potenciais para a Câmara de Deputados. Então, assim, as peças mais ou menos já estão no tabuleiro. O momento que nós vamos ver agora é o momento de definição na qual os partidos decidem exatamente quem vai e quem não vai. Isso tem dois fatores: o fator endógeno, né? Os partidos estão nas suas próprias disputas, resolvendo seus próprios problemas. Então tem as disputas internas para esses candidatos e tem os fatores externos. Os outros partidos tentam influenciar a possibilidade ou não de determinados nomes serem ou não lançados. Por enquanto isso se dá muito no bastidor, mas em um mês e pouco, começa aquela fase na qual começam a acontecer os, vamos dizer assim, os acidentes de percurso. A mesa de dinheiro da Rosiane Sarney, a queda de avião do, do candidato à presidência, a, enfim, a gente sabe disso, a gente vê isso acontecendo em todas as eleições, a gente ainda não está nesse momento. Por enquanto, as coisas ainda estão civilizadas. O que a gente já pode falar sobre a eleição pelo que está aí? Bom, a primeira coisa qualquer analista, qualquer estudioso de política, qualquer pesquisador chegar para você e falar assim, fulano estava a ganhar para presidente, ele não sabe do que ele está falando, não sabe mesmo. E olha que eu sou daqueles que costumam falar, com 6 meses já começa a gritar, vai ganhar fulano, vai ganhar fulano. Não dá, entre o Flávio e o Lula dessa vez, não dá para saber mesmo. Ainda tem que esperar muita coisa acontecer, ainda tem que esperar o tiroteio voar. Essa eleição vai ser decidida num desses percalços, que provavelmente vai acontecer no início de agosto. É isso. Não tem. É, é muito imprevisível para se permitir que isso seja realmente decidido nas urnas. Então, deve acontecer alguma coisa. Mas já a gente volta nisso. Rodrigo, então quer dizer que. Mas você está falando que não dá para saber? Então, não, tem apostas. Eu, por exemplo, vou fazer uma aposta aqui que eu tenho feito com vários amigos meus e que é contra o que muita gente vem dizendo. Eu acho que o Nicolas Ferreira vai ter uma votação para deputado menor do que ele teve na última eleição. Acho. Por quê? Porque é normal. Porque a votação dele foi fora da curva, foi alta demais. É muito difícil manter. Ele provavelmente continua sendo o deputado mais votado de Minas Gerais, muita chance de ser o deputado mais votado do Brasil, mas ele não vai conseguir 1,5 milhão de votos de novo. Aquilo foi muito surreal. Agora, o quanto vai perder? 200 mil, 300 mil, 500 mil votos? Isso vai depender de muita coisa daqui até lá. Então, assim, por que então, eu estou falando isso porque ele é ruim, porque eu não quero que ele ganhe? Não, ele vai ganhar. O que eu estou falando é o seguinte, pelo normal da política, pelo checklist
da política, a gente sabe que os grandes campeões de votos de uma eleição costumam ter a votação reduzida um pouco na eleição seguinte. Por quê? Porque eles estão mais expostos, porque tem mais desgaste. Rodrigo, mas você não fala sempre que o eleitor vota igual na eleição passada? Vota, mas o eleitor raramente lembra que ele votou para deputado. Isso é uma característica brasileira. Muita gente votou no Nicolas por causa do púlpito, por causa dos pastores na véspera da eleição. Eles nem sabiam quem era. Dessa vez eles sabem. E aí eles vão começar a pesar e comparar, e vai aparecer outros. Toda eleição tem seus fenômenos. Não é um... E claro, né, antes ele tinha a simpatia total do campo dele. Esse ano, dada a importância que ele está ganhando, ele, dependendo de como a eleição presidencial se desenhar, se realmente acontecer uma hecatombe para a família Bolsonaro, Nicolas é do campo da direita. Então ele virou alvo agora. Então, por exemplo, esse é um caso, eu estou falando. A votação dele vai ser menor, o que não significa uma piora na importância política dele, nem nada disso. Bom, em relação aos governadores, tirando, claro, balas de prata e percalços, como eu falei, a gente já sabe mais ou menos qual é o teto e qual é o piso dos candidatos. Mantido esse, se os atuais pré-candidatos saírem a candidatos, a gente mais ou menos já dá para saber quem vai ganhar mesmo. Se for mantido as coisas como estão, se não acontecer nada muito diferente, Tarcísio ganha em São Paulo, Moro ganha no Paraná, Paes ganha no Rio, provavelmente Cleitinho ganha em Minas, mas por exemplo, a gente não sabe se o Cleitinho é ou não candidato, entendeu? A gente não sabe, por exemplo, se o Pacheco vai sair ou não, o peso que o Lula pode colocar no Pacheco em Minas, é um monte de coisa a se discutir. No caso da eleição presidencial é que ela realmente está muito em aberto aí por vários motivos. Lula participa da política brasileira há 50 anos, e ele é o centro dessa política há 25 anos. E isso tem um desgaste inevitável, e muita gente que não é nem viúva da ditadura, nem alinhada à extrema-direita, nem militante de esquerda, nem extrema-esquerda, né? Muita gente ali, naquele milcão que vai decidir a eleição, está cansado. Queria ver um pouco de novidade, queria ver uma outra coisa. Sabe que o Flávio não é isso, mas... Entendeu? A eleição não contempla essas pessoas. E isso é um eleitorado pequeno, mas é um eleitorado que na hora, numa eleição tão apertada, pode decidir, porque é uma eleição polarizada. Realmente a gente chega numa eleição em que os dois candidatos eles não reúnem total engajamento e empatia dos seus lados. É mais uma espécie de veto. A esquerda está vetando os Bolsonaros, a direita está vetando o lulopetismo, e as opções já estão dadas. De maneira tão grande que algumas semanas atrás se falava em ser possível até mesmo uma eleição decidida no primeiro turno, seja para o Flávio, seja para o Lula. Só que o sistema tem anticorpos contra essas coisas, e a gente já viu o que aconteceu. Apareceu o Caiado, já tem uma conversa sobre o Ciro. Eles têm chance? Eles disputam a presidência? Não. Mas se você tiver Caiado e Ciro concorrendo, com certeza a eleição vai para o segundo turno. Aí se torna praticamente impossível ser decidida no primeiro turno, a não ser realmente que um dos lados tropece demais, mas talvez nem assim. Rodrigo, então o que ainda está em aberto? Então os governadores estão decididos, como você falou, os senadores? Não está, porque a gente não sabe se os caras são candidatos. Agora vão começar as brigas, estão rolando as brigas, as pressões. Eu aconselho muito quem é curioso sobre política acompanhar o que está acontecendo no Paraná. Lá está muito curioso, mais curioso do que em Minas Gerais. Você tem movimentações estranhas, como a do Kassab. Então, são pessoas, nesse momento, a estrela da eleição não são os grandes candidatos, os grandes puxadores de voto, não, são os fazedores de reis, são os Richelieu da vida, os caras que ficam atrás da cortina
decidindo. E nesse momento essas pessoas estão juntando conjuntura e contexto para poder vetar alguns nomes, para poder emplacar outros nomes. A gente já sabe o peso dos nomes, mas a gente ainda não sabe se eles são candidatos. Isso, né, se decide ao longo do próximo mês, mais um mês, 2. Mas é o que eu estou falando. Agora em maio, isso ainda vai muito na política. Em junho, julho, isso já começa a ir de uma forma mais bruta. Bom, o que tem mais que a gente poderia só para essa conversa inicial? Tá, então, bom, voltando ao Lula e ao Flávio. Como eu falei, nenhum dos dois é o candidato ideal dos seus eleitorados. Tem desgaste dos dois lados, muita gente já enxerga os Bolsonaro só como... eu sempre falei, Bolsonaro é um cavalo que passou arreado e vários grupelhos de direita aproveitaram isso para se unir e superar aquela situação em que eles se encontravam. E muita gente da política, não necessariamente os eleitores, mas muita gente da política agora percebe, peraí, por que a gente precisa ficar montado nesse cavalo para sempre? Então você tem uma resistência muito grande ao Flávio dentro do próprio campo da direita. Do outro lado, do Lula, o esgotamento é mesmo evidente. Eu acho que a gente tem até sorte de ter o Lula nesse momento, com o Trump lá, ele é um contraponto interessante, mas a gente sabe que o velho não está 100% mais. E muita gente mesmo queria algumas ideias novas, só que infelizmente não há. Não adianta sair procurando por aí um Tarcísio, um Ciro, achando que eles vão trazer alguma novidade para o sistema, porque não vão. Infelizmente não está formado esses novos quadros de política ainda e a coisa está um pouco em aberto para os próximos anos. Bolsonaro não tem bons herdeiros, Lula não tem bons herdeiros, então a próxima eleição vai ser uma eleição bem mais curiosa. Bom, por hoje é só. Amanhã a gente volta e eu vou tentar falar um pouquinho mais dos estados, escolher um estado específico, talvez dar uma olhada nas pesquisas da Quest que estão saindo essa semana, tá bom? A gente se fala.